Do Centro Educacional Juvenal de Carvalho, tudo bem? Espero que sim. Gente, estamos aqui mais uma vez reunidos para gravar aqui a nossa nona videoaula, certo? De Física, e hoje nós estamos trazendo para vocês uma proposta de um novo capítulo, capítulo 21, que vai falar sobre ondulatória. Então nós temos aqui para a aulinha de hoje, seguindo aqui o nosso roteiro de agenda, fazer as correções das atividades propostas que ficaram da aula 8, ainda sobre o assunto de termologia, né, que está lá na página 215, que foram as questões 6 e 7. Estou sugerindo aqui para vocês a leitura desse capítulo 21, é super importante essa leitura, reforço bastante essa metodologia, porque é a partir dela que você vai ressignificar a parte conceitual e teórica do capítulo. Nosso objetivo é propor para vocês a compreensão de alguns conceitos básicos sobre ondulatória. Nós vamos aprender também um pouquinho na aula de hoje sobre algumas equações, principalmente a equação no que tange a velocidade dos movimentos ondulatórios. E eu vou propor para vocês aqui como atividade de casa as questões do livro-texto, da página 226, as questões 1, 2 e 3. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui seguindo a nossa agenda. Então vamos navegar aqui no mundo da física comigo. Bom, fazendo a correção com vocês, questão 6 ela diz o seguinte, questão 6 da página 215. Uma amostra de 250 gramas de água, cuja temperatura inicial é de 15 graus Celsius, foi aquecida a 55 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor envolvida nesse processo em quilocalorias. Aí eu trago como informação o calor específico e sensível da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, gente, essa questão envolve uma das partes da calorimetria, que é a quantidade de calor existente no corpo. Então, como a gente pode fazer para verificar e equacionar matematicamente a quantidade de calor existente no corpo? Então, para isso, eu necessito conhecer aqui a equação Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor dada em calorias. Esse C é o calor sensível, que está relacionado à natureza da substância que compõe o corpo. M é a massa. ΔT é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, para que eu possa resolver aqui essa equação, eu vou substituir os respectivos valores aqui na equação. Então, Q é a quantidade de calor que nós queremos. No lugar da massa, a gente põe 250 gramas, né? Calor sensível da água 1. E o ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A água inicialmente está a 15 graus. Ao ser aquecida, passou para 55. Então, é 55 menos 15, que é a variação da temperatura. Então, matematizando aqui, nós vamos ter 250 vezes 1, 250. 55 menos 15, nós vamos obter aí justamente 30. Aí fica 250. 30 não, 40, desculpem. 250 vezes 40, nós vamos ter aqui 10.000 calorias. Lembrando que 10.000 calorias corresponde justamente a 10 quilocalorias, onde esse casinho aqui vale 1.000. 10 vezes 1.000, 10.000. Então, para aquecer água de 15 graus Celsius para 55 graus Celsius, a gente necessita fornecer 10 quilocalorias para a água. Vamos para a questão número 7. Questão número 7 do livro também é uma questão que fala sobre calorimetria. Diz o seguinte: uma barra de alumínio de massa igual a 200 gramas necessita de 880 calorias para que sua temperatura seja elevada em 20 graus Celsius. Calcule o calor específico sensível do alumínio. Então, queridos, novamente a equação que nós vamos ter, Q igual a M vezes C vezes ΔT, só que dessa vez nós iremos substituir. O autor da questão ele nos fornece a quantidade de calor em calorias. Então, no lugar do Q, eu coloco 880.
No lugar da massa, eu ponho 200. O calor sensível é o que ele quer, é o Czinho. E o ΔT, a variação da temperatura, ele nos forneceu que foi de 20 graus Celsius. Então vamos matematizar. Ficou 880 igual 200 vezes 20 dá 4.000. Vezes C, 4.000 C. Onde esse C é justamente o calor específico do alumínio, que é o que nós queremos na questão. Lembrando que quem está multiplicando passa dividindo. Então nós vamos ter 880 dividido por 4.000 e nós vamos encontrar como resposta da questão o valor de 0,22 calorias por grama grau Celsius, que é justamente o valor que corresponde aí o calor específico sensível do alumínio. Então, queridos, essas duas questões foram questões relacionadas ao último assunto que nós trabalhamos do capítulo 20, que foi a parte de calorimetria. Bom, gente, na aula de hoje nós vamos dar início aqui a um assunto super importante, super bacana, que é trabalhado na física, que é a parte da ondulatória. Então, o nosso grande objetivo aqui com vocês hoje é passar para vocês algumas noções básicas, conceituais, para que vocês possam aprofundar futuramente no ensino médio, tá ok? Então, o primeiro passo é nós compreendermos do que se trata esse assunto, ondulatória, certo? Esse assunto a gente observa, a gente escuta diariamente as pessoas comentarem sobre ele, quando fala de som, quando fala de luz, quando fala de ondas do mar, né? Então, na verdade, a ondulatória está relacionada a um ramo da física que estuda o comportamento das ondas. E existem vários tipos de ondas, e nós iremos comentar aqui durante o decorrer das nossas aulas. Então, primeiro passo é a definição de ondulatória, que são perturbações periódicas que transportam energia sem que haja um transporte de matéria. Então, nós temos que memorizar isso. A ondulatória é o ramo da física que estuda o comportamento das ondas. As ondas transportam sempre energia, mas jamais transportam matéria, certo? As ondas, queridos, elas podem ser classificadas. Quanto à natureza, elas podem ser do tipo mecânicas. Observem que esse mapinha conceitual que eu trago aqui para vocês. Eu procurei fazer esse mapa conceitual especificando algumas partes conceituais básicas, de forma hierarquizada e relacionada. Então, nós temos aqui a onda mecânica, é aquela que precisa de um meio para se propagar. Lembrando para vocês que esses meios podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, certo? Então, eu trago aqui exemplos do som, que é uma onda que, para se propagar, necessita do meio, no caso o meio é o ar. Nós temos as ondas do mar, temos os ultrassons, que nós vamos falar aqui um pouquinho na aulinha de hoje. Temos as ondas que se manifestam nas molas, liberação de energia, nas cordas. E nós também temos as ondas de natureza eletromagnéticas, que são aquelas ondas invisíveis, certo? Que são constituídas pelo campo magnético entre as ondas elétricas e magnéticas, certo? Uma coisa interessante é que as ondas eletromagnéticas, diferentemente das ondas mecânicas, elas não necessitam de um meio para se propagar. Elas podem se propagar numa região chamada de vácuo. Vácuo é uma palavra que vem do latim, significa vazio, ausência. Então, as ondas eletromagnéticas, elas diferenciam das ondas mecânicas por não necessitar de um meio para se propagar. Eu trago aqui como principal exemplo a luz. A luz ela consegue viajar a uma velocidade gigantesca, 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. É a entidade, o ser físico mais rápido do universo que nós conhecemos. Então, tem aqui a luz, é um exemplo de uma onda eletromagnética. Temos os raios infravermelhos, ultravioletas, raios gamas, raios X e vários outros exemplos de ondas eletromagnéticas, que nós vamos estudar durante o decorrer desse capítulo, capítulo 21 do nosso livro. Quanto ao modo de propagação, elas podem ser longitudinais ou transversais. O que é que caracteriza uma onda longitudinal, Ricardo? Uma onda longitudinal ela é caracterizada por propagar com a mesma velocidade e na mesma dimensão ou direção. Já as transversais não, a direção de propagação ela é diferente da direção de perturbações que ela executa.
Nós temos aqui nesse slide, meus queridos, alguns elementos super importantes da onda, que é o jeitão dela. Ó. Parte mais alta da onda é conhecida como nome de cristas. Parte mais baixa da onda são os vales, certo? Aqui nós temos nessa figurinha 1, 2, 3 representações. A distância entre duas cristas consecutivas nós chamamos aqui por esse símbolo grego chamado de lambda, é o comprimento de onda. E a distância dessa linha imaginária ao ponto mais alto ou ao ponto mais baixo da onda é o que nós chamamos de amplitude. Então, para que eu possa calcular a velocidade de propagação de uma onda, é necessário que eu conheça aqui a equação. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. O espaço seria o comprimento de onda, que é justamente o lambda. E o ΔT seria o período de realização de um ciclo, ou de uma oscilação completa. Então, a velocidade pode ser calculada lambda sobre o tempo, ou a velocidade pode ser calculada, certo? Multiplicando o comprimento de onda vezes a frequência. A frequência e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é isso aqui, o que é o período e o que é a frequência. Falar em período, toda vida que vocês ouvirem a palavra período, lembrem logo da palavrinha tempo. Período está relacionado ao tempo decorrido para uma onda realizar uma oscilação completa. Já a frequência está relacionada ao número de oscilações que a onda realiza em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, se eu disser para vocês que uma determinada onda tem frequência de 5 oscilações por segundo, ou 5 ciclos por segundo, para calcular o seu período basta utilizar uma inversão na equação. Seria 1 sobre 5. Então, vamos ver aqui o exemplo. Se uma corda vibra com frequência de 5 Hz, Hz é a unidade de frequência. Isso quer dizer que ela executa 5 vibrações ou oscilações em 1 segundo. Assim, qual é o tempo para ocorrer uma vibração, ou seja, uma oscilação completa, que é justamente o período? Então, é só nós lembrarmos aqui, 5 oscilações em 1 segundo. Então, uma oscilação vai ser em x segundos. Fazendo uma regrinha de 3 aqui, multiplicando os meios pelos extremos, a gente vai ter 5 vezes x, 5x. 1 vezes 1, 1. Então, x vai ser o quê? 1 dividido por 5, que é justamente 0,2 Hz. Então, o que é que significa dizer, gente? Que para uma frequência de 5 oscilações por segundo, nós vamos ter um período aqui de 0,2 segundos. Então, nós temos aqui essa equação. O período é o inverso da frequência, 1 sobre f, ou a frequência é o inverso do período. Falou em período, lembra de tempo. Falou em frequência, lembra do número de oscilações que a onda realiza num determinado intervalo de tempo. Nós vamos exercitar isso aqui nas questões adiante. Vamos ver aqui um exemplo. Uma onda periódica se propaga com frequência de 20 Hz, ou seja, realiza 20 oscilações por segundo, em um certo meio. Um segmento dessa onda aparece na figura, como mostra aqui o exemplo, e o que é que ele quer? Ele quer saber o valor de velocidade de propagação da onda. Se vocês observarem aqui, a gente tem justamente uma figura que representa o comprimento de uma onda. Esses 9 centímetros é a metade aqui, é metade de uma onda. Então, se esse pedaço é 9 centímetros, esse outro pedaço aqui também seria 9 centímetros. Então, o comprimento de onda, que é o lambda, seria 9 mais 9, ou seja, seria 18 centímetros. Para calcular a velocidade, basta nós lembrarmos. Velocidade é o comprimento, que multiplica a frequência. Então, a velocidade seria o comprimento 18, e a frequência ele deu na questão, 20. 18 vezes 20, nós teríamos aqui como velocidade de propagação da onda 320 centímetros por segundo. Bom, queridos, falar um pouquinho sobre o som, que é uma onda de natureza mecânica, é importante nós falarmos aqui dos sons audíveis. O que são sons audíveis? São sons que nós, como seres humanos, conseguimos captar. Nem todo som nós conseguimos captar, certo? Por exemplo, nós temos aqui uma faixa sonora. O infrassom são sons abaixo de 20 Hz. Sons abaixo de 20 Hz, apenas alguns animais conseguem ouvir, como os morcegos, as baleias, os cachorros.
Nós, seres humanos, só conseguimos ouvir sons que estão nessa faixa aqui, ó, que são chamados de sons audíveis, que é de 20 a 20 mil Hz. É o som que o ouvido humano consegue captar. Nem abaixo, que é o infrassom, e nem acima de 20 mil, que é o ultrassom, certo? O ultrassom também são alguns animais, como o morcego e etc. Tá ok? Então, o que é importante é que a gente coloque na nossa mente que os sons audíveis, ou seja, aqueles sons que nós conseguimos captar, tem que estar entre a faixa de 20 a 20 mil Hz. Nem abaixo, nem o infra e nem o ultrassom nós conseguimos captar, ou seja, ouvir. E aqui eu trago para vocês alguns fenômenos ondulatórios que nós vamos trabalhar mais detalhadamente nos próximos capítulos. Nós temos a reflexão, a refração, a difração e a interferência. Então, todos os tipos de ondas. E a polarização, que ocorre somente em ondas transversais. Então, vamos definir aqui um pouquinho de cada um. Falou em reflexão, nós vamos lembrar de um fenômeno onde ocorre o retorno dos raios luminosos. É o fenômeno de onda que se propaga em um meio e, ao encontrar um obstáculo, retorna para o mesmo meio. Vou citar um exemplo aqui de um espelho. Você tem aqui um espelho polido. Os raios de luzes incidem no espelho e refletem. Como o espelho é uma superfície polida, especular, os raios eles são bem paralelos. A reflexão e a incidência ocorrem de uma forma organizada e estruturada. Se a superfície for rugosa, difusa, um exemplo de uma parede, os raios de incidência e de reflexão eles são desorientados. Tá ok? Um fenômeno importante da reflexão, onde, ao incidir no obstáculo, os raios luminosos retornam para o mesmo meio, é que a gente consegue observar alguns fenômenos, como, por exemplo, o sonar, utilizado aqui para as grandes embarcações para detectar, certo? Detectar cardumes de peixe nos oceanos, ou detectar icebergs, evitando colisões. As ondas se propagam, ao atingir determinados obstáculos, elas retornam, certo? Então, no mar, nós temos aí o sonar. Nos aviões, eles usam o radar, certo? Outro exemplo também que nós temos aqui é a refração. Diferentemente da reflexão, a difração, quando o raio de luz chega em determinado meio, ela consegue penetrar. A refração é um fenômeno que ocorre quando a velocidade de propagação sofre alterações, o que pode acontecer quando há mudança de meio ou mesmo do meio em que não esse seja homogêneo. Na refração, há normalmente mudança de direção de propagação. Importa destacar, meus queridos, na refração, que a frequência e o período mantêm-se invariável. O que muda é apenas a velocidade. Por exemplo, quando um raio de luz passa do ar e penetra na água, a velocidade dele diminui, certo? Passa de 300 mil km por segundo, que é no ar, para 200 mil km por segundo, que é na água. Então, esse fenômeno aqui, onde o raio de luz incide no obstáculo e ele sofre determinadas alterações na sua orientação de sentido, é o que nós chamamos de refração. Eu trago aqui para vocês um exemplo. Se você pegar aqui um copinho com água e colocar um lápis dentro, você vai ter uma impressão visual que o lápis está quebrado. Nada mais é do que a refração da luz, ou seja, quando a luz passou de um meio do ar para outro meio da água, houve uma redução na sua velocidade. E ao reduzir essa velocidade, nós temos essa sensação visual do lápis estar quebrado. Esse fenômeno é caracterizado pela refração. É interessante falar também, queridos, que, por exemplo, ao observar a profundidade de uma piscina, você pode, certo, não ter uma noção correta daquilo ali, porque o raio de luz sofre esse princípio da refração. Outro fenômeno que nós temos é a difração. A difração é quando a barreira do som ele consegue ultrapassar obstáculos. Percebam na figurinha que nós temos aqui duas pessoas que estão conversando entre si, mas estão separadas por uma parede, por um muro. As ondas sonoras elas conseguem passar e executar esse fenômeno ondulatório que é a difração. Ambos irão ouvir um que o outro está dizendo, certo? É uma propriedade que possibilita que as ondas alcancem certas regiões que seriam impossíveis de serem atingidas caso a propagação fosse retilínea.
deixo bem claro para vocês que a difração ocorre aqui principalmente no som. E por último, nós temos aqui a interferência. A interferência ela ocorre, queridos, quando há uma sobreposição de ondas. Você tem aqui duas ondas, aqui é representada pela cor azul e a outra pela cor verde, que ao se sobrepor, o que é se sobrepor, professor? É quando elas se encontrarem. Vão gerar interferências. Essas interferências elas podem ser construtivas ou destrutivas, certo? A gente vai estudar isso nas cenas dos próximos capítulos. O importante nesse momento é que vocês saibam que a interferência ela é um fenômeno caracterizado pela sobreposição dessas ondas ao se encontrarem. Então, queridos alunos, na aulinha de hoje, nós estudamos um pouquinho sobre os conceitos básicos de ondulatória, conhecemos um pouquinho sobre os elementos que compõem a onda, estudamos e verificamos como se calcula a velocidade de propagação de uma onda e finalizamos com os fenômenos ondulatórios, da reflexão, refração, difração e interferência. Então, eu proponho para vocês aqui, solicito que façam a leitura do capítulo 21, façam as questões propostas que estão aí na agenda de vocês, que na próxima aula eu irei corrigi-las, certo? E desejo para vocês um bom estudo. Se cuidem, fiquem em casa e solicito que executem a leitura do capítulo. Um forte abraço e fiquem com Deus.